Datas comemorativas, datas festivas, é importante a gente aproveitar isso como tema para abrirmos a palavra de Deus. E o Gui vai voltar aquela imagem lá para nós, Gui? Dá? Como um desafio para nós nessa noite. Uma família sem pai, uma nação sem Deus. Diante de um paralelo que o próprio Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então, se falta pai na família, a questão com Deus fica complicado. E se falta orientação e educação para uma nação, essa nação também está sem noção de Deus. E é isso que nós queremos trazer para os irmãos hoje, essa mistura de família e nação. Provérbios 29, 17 e 18. Os textos não estão no slide, tá? Tudo na Bíblia. Somente a foto aí do tema. Provérbios 29. (17 e 18) diz o seguinte: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? Senhor, nós te buscamos nessa noite, diante desta palavra, que nos leva a uma compreensão melhor das nossas famílias, da nossa casa, e uma maior intimidade contigo. Sê comigo, meus ouvidos espirituais, os meus olhos de fé estejam atentos ao teu falar, e que a tua igreja, de igual modo, esteja atenta, não à minha voz, mas a do Senhor e da tua palavra. Amém. Esse texto é muito bom porque ele nos traz esta junção do filho e do povo. E corrige o teu filho e ele te dará descanso. Quando o pai corrige o filho, ele não só educa e ensina o filho, como ele traz descanso para si, para o pai, para a mãe. Aqui cabe aos dois, né? A palavra pai, mas cabe ao casal. Ao pai que sabe que falar, eu posso descansar em Deus, porque eu eduquei, eu ensinei. Espera no Senhor agora. Amém? Pai, você fez o dever de casa diante dos seus filhos? Descanse. Amém? Eu creio que se o pai não ensinou a criança no caminho que deve andar, aí ele deve se preocupar. Porque aí a culpa pode ser do filho por suas próprias decisões, mas também por pai que não ensinou e não deu opção correta para ele. Ele pode ter mais dificuldade de achar o caminho correto. Mas se o pai, corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Aí o filho vai alegrar o coração do pai e dessa mãe. O pai olhando para o filho e falar, como me alegro com a sua vida.
Como você me traz alegria, filho. Quando a gente vê o rolo que Esaú, em algum momento até mesmo Jacó trouxe seu pai, e aí Isaac sofreu, principalmente na questão dos namoros com as filhas, com as noras. Quanto desgosto vocês estão me trazendo. Quanta amargura do coração. Rebeca falou, dá vontade de morrer. Estou perdendo o gosto da vida por causa dos meus filhos. Os pais perdem o gosto de viver, porque os filhos, em vez de adoçar a boca do pai, estão colocando fel, do pior tipo de limão que possa existir, azedo, vinagre na boca do pai. Mas corrige o teu filho e ele te dará descanso. Ensina o teu filho, pai, e ele vai te trazer delícias. De uma maneira comparativa a uma nação também, o povo que não aceita a revelação do Senhor, o ensino de Deus, é uma nação sem ordem. Nós precisamos de Deus para a nossa família e nós precisamos de Deus para a nossa nação. Se Deus é pai, como o progenitor, aquele que dá vida, Deus quer ser pai de nossa nação. Também como texto principal para o nosso texto, esse é rápido, João 14, 18, que diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tem muitos de nós que, mesmo sendo órfãos paternos ou maternos, a palavra de Deus é, eu não te deixo só. Amém? Deus está dizendo para nós, da minha parte, você nunca estará sozinho. Viu, dona Maria? Lá sozinha, aparentemente sozinha na sua casa, morando sozinha, mas a senhora não está sozinha. Deus está contigo. Amém? Glória a Deus por isso. Sobre a primeira parte do nosso tema, uma família sem pai. Lógico, a família começa com a gestação na ventre da mãe, fruto de um ato conjunto com o pai, e assim gera o filho, e aí esse filho nasce deste casal. Então, a princípio, tem esse trio. E quando esse trio é rompido, quando esta matriz familiar é rompida por alguma maneira, isso traz dificuldades. Há uma teoria, tanto sociológica, psicológica e até mesmo biológica, que é a teoria sistêmica, de um sistema que está trabalhando coeso, bonitinho, redondo, pai, mãe, filho. De repente, há um divórcio dos pais. Aquele sistema que estava redondinho, não está mais redondo. Mudou. A morte de uma mãe, a morte de um pai, de alguma peça desse sistema, ou até mesmo a morte de um filho, esse sistema vai começando a se desmontar. Seja quem for retirado desse sistema, o sistema altera. Ele sobrevive? Sobrevive. Mas já não é mais o mesmo. Ele vai ter que se remanejar. Vai ter que, como diz o nosso ditado brasileiro, vai ter que rebolar. E sobreviver. E sobrevive graças a Deus. Porém, com mais dificuldades. Com mais dificuldades.
Falando na pessoa paterna, a palavra pai indica uma relação fundamental, que é tão antiga como a história do ser humano. Mas hoje chega-se ao ponto de afirmar que se está numa sociedade sem pais. Em particular, na cultura ocidental, a figura do pai estaria simbolicamente ausente, desaparecida ou eliminada. Os pais estão, por vezes, tão concentrados sobre si mesmos e sobre o próprio trabalho e sobre sua própria realização individual, profissional, que esquecem até a família e deixam sós as crianças ou esposas, os filhos em geral. Falar de família sem pai pode ser pela ausência física, por óbito, mas nem sempre. E talvez seja pior um pai ausente, vivo. Porque um pai morto, você sabe onde ele está e por que ele está lá. Porque morreu. Agora um pai vivo, que não está aqui, por outros motivos e talvez opções, dói mais. Ok? Aí é complicado. Uma família, ou seja, não tem aquele ditado, viúva de marido vivo? E um órfão de pai vivo? Quanto dói no coração de um filho um órfão de pai vivo? Complicado, né, Maria? Cadê papai? Cadê papai? E aí o papai não está lá para se explicar. Para a mãe. A mãe tem que rebolar, porque o sistema não é mais o mesmo. E aí ela dá seus pulos, né, Luiz? Dá seus pulos. Muito bem, graças a Deus. E tu não é única, Dona Maria também está aí no mesmo time. Louvado seja Deus por isso. Mulheres fabulosas. Mas saiba, mães e vós, é na luta, na dependência de Deus, para correr atrás do prejuízo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás, indo para o contexto bíblico, qual que era a função paterna? O pai cuidava dos filhos homens e as mães mais das meninas, e os ensinavam na profissão mais cedo possível, para que logo pudessem trabalhar com ele. Temos a parábola, Lucas 15, do filho pródigo, aquele pai que ensinava os filhos a trabalhar. Um filho saiu debaixo de rebeldia e o outro ficou trabalhando com o pai. Quando o filho voltou, qual que era a reclamação daquele que ficara? Meu pai, mas eu estou aqui contigo trabalhando. Essa é a cultura do pai que ensina até mesmo a profissão dele para o filho. E muito se imagina que o próprio Cristo aprender a carpintaria com o pai Zé. Talvez Jesus tenha. Se você fizer um esforço da sua imaginação, você pode cair na tremenda cena da possibilidade de Jesus, junto com José, ter construído muita cruz a pedido do Império Romano. O dia que eu pensei isso, eu fiquei chocado. Já pensou? Jesus construindo cruz para algum bandido? José construindo cruz a pedido do Império Romano para algum bandido? Sem saber que um filho dele um dia iria usar uma delas. Que louco. Que bruto isso. Mas pode ter, isso é fruto da nossa imaginação, certo? Por causa da profissão de carpintaria do pai. Isso acontecia a pedido do Império Romano. Muitas vezes havia um massacre, muita gente, e às vezes pedia ajuda dos carpinteiros. Isso é histórico. Muito bem. Os métodos daquela época eram fortes, eram muito eficientes, mas não brandos. Provérbios nos diz:
O que retém a vara aborrece o filho. Não retires da criança a disciplina, pois se as fustigares com a vara, não morrerá. Se está dizendo que a vara não mata a criança, é porque a vara é uma vara de disciplina, não é uma vara de tortura e nem de sentença de morte. É uma vara de disciplina. A Bíblia nunca incentiva que a vara é um instrumento de tortura, é um instrumento de educação. Para a criança sentir o peso de uma vara, não precisa bater forte. Basta uma varinha verde fininha nas coxas, deixa um vergãozinho gostoso e não faz mal nenhum. Com 3 dias passa. Não precisa nem de salmoura, igual eu já precisei algumas vezes. Uma vez mamãe deu de mim, não foi nem de varinha não, foi de mangueira d'água, mangueira de casa. E com mangueira de borracha dói mais do que uma varinha verde. Mamãe pegou pesado, mas eu também peguei com ela. Então, mas essa vara que a palavra de Deus nos orienta, diz: tu fustigarás a vara e livrarás sua alma do inferno. O pai que ensina, que dá uma corrigidinha no filho, com decência, com princípio bíblico, com amor de educação, livrará a sua alma do inferno. As psicologias, a pedagogia, tem hora que eu estou com um certo arrepio contra a pedagoga dos dias de hoje. Se alguma pedagoga nos ouve, não sei, temos que discutir e conversar um pouco mais, porque o que eu tenho ouvido das pedagogias e das psicologias, que não, isso aqui não pode existir. E se esse versículo não pode, arranca o resto, porque nada pode ser tirado da palavra de Deus. E se a Bíblia está falando um versículo errado, todo o resto se perde junto. Tu fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Educa o teu filho um pouquinho de vara, com capricho. Isso faz bem para a alma. Ah, não é para a língua. Esse teu filho que está falando palavrão, não é por causa das mãos dele que pegou o que não deveria, e você vai corrigir as mãos, a língua, os pés, os olhos que ele viu que não devia. É corrigir lá dentro. O caráter dele é moldado. Se não está sendo moldado na educação familiar, é para o inferno. O primeiro dever dos pais era ensinar os mandamentos aos filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Como que os pais ensinavam os filhos o caminho do Senhor? No Velho Testamento, onde a história ainda estava sendo construída e não havia o texto bíblico assim de uma maneira prática nas mãos, no Antigo Testamento a história era contada de pai para filho. No período bíblico do Novo Testamento, eles já tinham o Velho Testamento em mãos para ler. Tinha em hebraico e tinha uma nova tradução em grego, chamada Septuaginta, que todo o Velho Testamento hebraico foi traduzido em grego. Jesus tinha essa Bíblia em mãos. Eles liam no Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos liam o Velho Testamento. Ou nos rolos originais em hebraico, ou mesmo a tradução em grego, que era a língua da época. Bem, só que, ainda assim, os pais ensinavam os seus filhos através das histórias. Quem é Deus, pai? É o Deus do vô Abraão. É Deus de Isaac. É Deus de Jacó. É Deus que livrou o teu povo, meu filho, os nossos pais lá de antigo, que nos tirou do Egito, e contava a história.
O Senhor disse na cerimônia da Páscoa: ensina isso para os teus filhos. Conte isso para os seus filhos. Isso é um memorial, isso é um marco. Se os teus filhos perguntar que rito é esse, que festa é essa, que cerimônia é essa, ensine para o teu filho. Bonito ver a palavra de Deus sendo transmitida oralmente. Quanto que nós temos falado e lido a Bíblia com os filhos? É comum nos dias de hoje a gente ver muitos pais mandando o filho para a igreja e da porta da igreja vão embora e depois buscam às 11 horas na escola dominical. Tem muito. Só que eu vou dizer que disso se aproveita pouco. Porque por maior testemunho que for do pastor, do professor da escola dominical, se o pai não tem história de presença de Deus para contar para o filho não tem referencial. Falta história. Porque durante a semana inteira ele está vendo outra história e não Deus presente na família. Pela graça de Deus, Deus pode fazer maravilha na vida dessas crianças. Mas que esse não é o método mais indicado, não é. Não é a prática mais indicada. Conte você, pai e mãe, do que Deus fez na sua vida. Como você conheceu Jesus, o que Deus está mudando na tua casa. Lá na minha casa, pergunta para o Emanuel e Helena, que eles são milagres de Deus. Eles sabem contar essa história. Mamãe não podia ter filho, mas Deus colocou a gente na barriga da mamãe. A Helena embaixo, o Emanuel em cima. Eles já sabem até o lugar, viu, cara? A Helena, o Emanuel embaixo, o Emanuel em cima. Eles sabem que não era um do lado, era um em cima, outro embaixo. Conhece a história de que eles são frutos de milagre. E por que o nome do Emanuel de Emanuel? Porque é Deus presente na minha casa, Deus conosco. Eles sabem isso. Um dia eu perguntei para a professora deles na escola: professora, por acaso o Emanuel já contou para a senhora o que significa o nome dele? Eu sei que a senhora sabe o que significa Emanuel, mas ele já te contou? Já. Ele já me contou o significado do nome dele. Sabe da sua história, da sua origem, do que Deus fez na sua casa. Isso não tem sermão que seja poderoso. Escola dominical, por melhor professora, se em casa não tiver paz, na prática, o sermão da igreja cai. Isso aqui vira tudo teoria na cabeça da criança, se a prática em casa não for condizente, coerente com todo esse discurso. Diz uma pesquisa, segundo o levantamento da Universidade de Connecticut, ser amado ou rejeitado pelos pais afeta o desenvolvimento da personalidade na infância e o comportamento na vida adulta. Mais surpreendente no resultado é que a ausência ou a presença da figura paterna é a que mais tem impactado a vida dos filhos. O resultado da pesquisa indicou que a rejeição afeta crianças que apresentam como principais sintomas ansiedade, insegurança, seguidos de hostilidade, agressividade e os impactos que se perpetuam na vida adulta. A psicologia ela aponta da onde surgiu o problema. Porém, muitas vezes ela não aponta a solução. Mas da palavra de Deus, ela traz cura. Cura para a alma ferida. Filhos que têm problema com ausência de pai, seja falecido ou pai vivo. As duas coisas são difíceis. Difícil quantificar. Eu acredito que a ausência do pai vivo seja pior. Porque aí o pai vivo, a criança sabe, mas o pai ausente junta-se com rejeição.
abandono. O pai que morreu não é abandono diante do filho, mas o pai distante junta-se rejeição e abandono. E o filho saber que não é querido ou que não é amado. Deus de poder, que bomba na vida dessa criança. E aí, Jesus vem para uma criança dessa e fala: filho, aprende na escola dominical a oração do Pai Nosso. Pai quem? Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Eu não quero esse Pai nem sai fora com esse Deus. Chamar Deus de Pai, mas como? Essa tranqueira que existe do meu lado. Olha, bebum, maloqueiro, drogado, preso, traiu minha mãe, essa praga e aquilo. É igual isso aqui? Não quero. É assim. Isso é pensamento de criança? Não, de adulto também. E muitas vezes, se isso é causado na infância, ele vai carregando isso na vida adulta. Não sei como você viu e analisou o filme A Cabana, mas um pedaço do livro e do filme tratou um pouco dessa relação pai e filho. Gui vai colocar para nós 2 trechos do filme. Um é o primeiro trecho do filme e o outro um pouquinho adiante. Mostra para nós o primeiro e o segundo, que já pode passar. Quem não assistiu não vai estragar não, tá bom? Aumenta na mesa. Ainda mais numa cabana. E não numa cabana qualquer. Era a cabana. A história que eu vou contar tem um lado muito fantástico. Mas isso não significa que não seja verdade. Mac nasceu no meio oeste. Menino fazendeiro de uma família irlandesa-americana, de mãos calejadas e regras rigorosas. O pai dele era presbiteriano da igreja. Tá olhando o quê, garoto? Bebia escondido. Deixa ele em paz. Principalmente quando a chuva não vinha, ou vinha cedo demais. Ou entre uma coisa e outra. Mac, acabei de assar uma torta de maçã. Vem comer um pedaço. Não, obrigado. Isso não foi uma pergunta. Olha aqui. Obrigado. Uhum. Olhe para mim, criança. Os pais não deviam fazer isso com seus filhos. Não é amor. Entendeu? E o que eu faço? Fale com Deus. Ele sempre escuta. Essa é a primeira parte, realmente a introdução do filme. Mas aí nós temos a segunda parte, e é onde esse menino cresceu, aconteceu um problema grave na família, e Deus está tratando o coração dele, e ele encontra Deus diante da ficção do filme, da fantasia do filme, e ele tem uma conversa com Deus. Vamos lá. You're the Almighty God, right? Essa senhora é Deus agora, tá? You're everywhere, all at once. You have limitless power. Yet somehow, Volta aí aqui um pedacinho que eu vou lendo a legenda junto. Tá bom, não precisa voltar tudo não. Aí, deu. Vou ler a legenda para acompanhar os irmãos. You're the Almighty A senhora é God, toda poderosa, não é? You know everything. A senhora é onisciente, You're everywhere, onipresente. all at once.
You have limitless tem power. poderes ilimitados. Yet somehow, E mesmo assim, you let my little deixou girl minha die filhinha morrer when she needed you most. quando ela mais precisou. You abandoned her. A senhora abandonou. I never left Eu her. nunca abandonei. If you are who you Se a say senhora é quem you diz are, ser, where were you onde when estava I quando needed eu precisei? Son, Filho, when all you quando see você is your enxerga pain, apenas sua you dor, lose não sight. me perde de vista. I'm not who you think Não I sou quem am. você acha que sou. He said it himself. O filho da My senhora God, disse: my Deus, God, Deus, why por que me hast thou abandonaste? forsaken me? Não, Mac. You Você misunderstand entendeu the errado o mystery. mistério. A mão dela. Don't ever think that Nunca what my pense que o meu son filho chose escolheu to do fazer. didn't cost us both Não dearly. custou a nós dois. Love always leaves a Essas mark. coisas sempre deixam marcas. We were there together. Estávamos juntos. I never left him. Eu I never nunca o left you. abandonei, I never nunca, left nunca abandonarei. Só um pedaço. Esse jovem tinha uma dificuldade tremenda com Deus. Principalmente porque que Deus abandonou quando houve um problema com a filha dele, que veio a morrer. Deus me abandonou. Deus é um pai ausente, assim como o dele também era. Vivo, mas ausente. Vivo, bêbado, apesar de ser presbiteriano. Ai, que terrível. O filme fala que aquele homem era presbiteriano só para acabar com nós. E por isso o menino chama Mac de Mackenzie, o nome do menino, o nome completo. E o diminutivo Mac, mas o menino chama Mackenzie, olha só. Só para carimbar o presbiterianismo no menino. Então, um pai ausente. E esse moço cresceu tendo a ideia de um pai quase que um monstro. Ele ficou adulto, teve uma filha, viu a filha morrer. Como que Deus é? Um monstro. Deus é ausente. Isso se ele existir. Ensina a criança no caminho que deve andar. Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. Esta matéria é de 2013. Com base no censo escolar de 2015, aponta que 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. O estado do Rio lidera o ranking com 677.600 crianças sem filiação completa. E aí? É um número assustador. Um número assustador. A maneira como você vê a Deus tem tudo a ver com a maneira como você se relaciona com Deus, chamado Pai. Complicado isso. Esse filme, talvez o autor tenha tido a ideia de colocar Deus na figura de uma mulher. Possivelmente para quebrar esse choque que ele tinha com Deus figura de homem. Num outro pedaço do filme, mostra Deus na figura de um homem, de um japonês. Deus vem como um homem e o encoraja num momento muito forte do filme, onde ele precisou de muita força, não que a mulher não teria, mas a mulher veio trazer a doçura de Deus na cozinha, fazendo um pão.
como que pode haver um Deus assim tão gracioso, conversando tão manso comigo? Ele foi entendendo esse Deus de amor, de carinho, e questionando, né? Dando uns raios assim para Deus, e Deus respondendo ele com amor. E ele sendo ganhado pelo amor de Deus, que ele não conheceu. Mas quando ele precisou de um Deus forte, ele também viu. Uma nação sem Deus. Se nós não temos referencial de alguns pais e de muitos pais para os filhos de nossa nação, a nossa nação está sem referência de Deus, porque ela não tem referência de pai. Uma nação que não sabe, filhos que não sabem respeitar um pai, filhos batendo na cara de pai, filhos que chamam o pai de você. Eu detesto isso. Às vezes em casa acontece, e eu não é assim, menino? Chama teu pai direito, ou pelo nome, ou chama de pai, ou chama de senhor. Você não. Filho meu chama. O dia inteiro chamando um amiguinho de você, parece que isso vira um vício na mente. Quando quer falar comigo, vem falando com você. Não, você não, Senhor. É porque eu quero ser um ditador na vida do meu filho? Não. Eu não quero que ele chame Deus de você. Eu quero que ele tenha temor e respeito por Deus, para que ele saiba que Deus é autoridade sobre a sua vida. Só isso. E se a nossa nação tem perdido com tantos milhões de crianças sem a presença do pai, sem o amor do pai, sem a educação dos pais, pai homem mais especificamente, também perdeu a noção de Deus, como o jovem Mac. Por que no começo desse ano tivemos tanta crise com o presídio? Por que a gente vê tanto criminalidade no meio dos jovens evangélicos? Vai fazer pesquisa no presídio, cheio de crente. Porque eles não creem em Deus? Creem, sabe que Deus existe, mas não tem temor por Ele. Crer que Deus existe é uma coisa, ter respeito por esse Deus, na autoridade que Deus tem, o senhorio que Deus é, não tem temor por Deus. Trata Deus como dono do mercado que chega lá, você compra alguma coisa, faz uma magia, paga um dinheiro e Deus dá. Não é assim. Temor ao Senhor. Uma nação que tem perdido seus pais também perdeu o respeito e a referência de quem é Deus, o temor de Deus e principalmente um relacionamento com esse Deus Pai. Nosso país perdeu, até mesmo no meio evangélico. Quem é Deus? O Deus dos evangélicos virou um Deus Papai Noel. Pede que Ele dá. E Ele tem o dever de dar, porque Ele é Papai Noel serve para dar presente. E o Deus dos crentes virou um Deus Papai Noel, que concede presente. Basta pedir, ou alguns até mandar, porque perdeu o respeito. Manda em Deus, manda no Papai Noel. Mas Deus não é Papai Noel. Jesus se relacionou com Deus nessa esfera de Pai e nos ensinou a orar um Pai. Porque Ele sabe a figura de Pai. Jesus teve José como referência, que ensinou para ele a profissão, que ensinou as coisas de homem e de Deus. Você acha que José não teve que ensinar as coisas de Deus para Jesus? Ou Jesus virou um adolescente, chegou e falou: ô Zé, você acha que eu não sei quem é Deus? Ô? Se liga, ô, você está ultrapassado, hein, Zé? Ó, eu sou Jesus, mano. Será que Jesus falou assim com José? Se liga, velho. Ô, eu sou Deus aqui, você fica quieto aí, ó. Fala com a minha mão, ó.
Não. Jesus não fez isso com José, com certeza. Jesus sentou, escutou o pai falando: filho, você sabe como você foi gerado? Assim como eu contei para o Emanuel e a Helena como eles foram gerados do milagre de Deus, como que Jesus, filho, você é um menino especial. Você foi querido por Deus Pai, que é seu pai, meu pai, pai de todos, mas seu pai de uma maneira especial. Porque você não foi gerado por mim e nem por sua mãe. Tua mãe foi a primeira barriga de aluguel da história. Não foi? Falei errado não, né, doutor? Maria foi a primeira barriga de aluguel da história, porque ela não participou dessa gestação, a não ser ali, não, ela não participou da fecundação, mas somente da gestação. Deus, com uma proveta do Espírito Santo, ali colocou Jesus. Feto Jesus. Ele ali foi gerado, crescendo aos poucos. E o José falou: filho, você é um presente especial para o seu pai, para sua mãe, mas para essa nação, para esse povo. Você é um menino que até o seu nome não foi o pai que escolheu, foi o pai do céu que te deu. Que conversa! Gente, imagina que conversa boa essa! Oh, coisa boa! Eita, eu queria, sei lá, as moscas, o boizinho que estava lá naquele curral para ver aquela cena linda. Já pensou? Mas nós precisamos do conceito de Deus Pai para uma nação. Vou falar alguns textos, se os irmãos conseguirem abrir bem, se não, toca o barco. Êxodo 32, 25. Êxodo 32, 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés viu que o povo estava desenfreado. O povo se perdeu, porque Arão, que estava na responsabilidade deles, largou mão. Um povo sem pai é um povo sem Deus. Quando o povo perdeu a liderança de Arão, que abriu as mãos, o povo abandonou a Deus e fez aquela bagunça chamada carnaval. Oséias 4, 6. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esqueceste da Torá, da lei, do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Oséias 4, 6. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Um povo que se esqueceu de Deus Pai é arruinado. Se o pai é o cabeça da família que traz a orientação, um Deus, um povo, também precisa do Deus Pai. Mateus 9, 30, Salmo 33, primeiro, já que vocês estão no Velho Testamento. Salmo 33, 8 e 9. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. 10. Senhor, desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Uma família precisa de um pai, de um líder.
uma mãe que faça as vezes, um avô que faça as vezes, um tio que faça as vezes. Diz a orientação que nessa remanejar do sistema da família, nesse rebolar, alguém precisa ocupar o lugar desse pai, para tentar dar uma ajeitada. Porque essa criança vai precisar de uma referência paterna. Esse menino vai ter que saber o que é homem, o que é ser homem, o que é educar um menino para respeitar a mãe e respeitar a esposa. Não é? Como o menino vai saber como respeitar uma esposa se ele não tem o pai presente para saber como é que é? Ele tem que ver isso na vida do vô, de um tio. Alguém vai ter que mostrar o que é ser homem para esse menino. Se não tem, esse menino escamoteia, porque ele só vai ter referência feminina. Ah, mas porque ele é homossexual? Não, porque ele aprendeu assim, ele só viu esse mundo de mulher. Estou na casa dele, todo mundo pinta a boca, põe roupa de mulher, fala fino, e ele está aprendendo esse contexto. Às vezes os meninos nem seja, só tem um trejeito, mas é o trejeito aprendido. Pode ser que se torne, mas não necessariamente. Mas esse menino precisa aprender o que é ser homem, porque ele não teve essa escola. É uma escola de conduta, né? E não é uma escola de conduta de grosseria. Muito pelo contrário, ser pai não é ser grosso. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Um povo sem orientação. Um povo perdido. Ele não está falando de uma só família, de um indivíduo, mas de um povo perdido que precisa de orientação de Deus, precisa de um pastor. E Jesus, naquele momento, trouxe essa palavra pastoral. A nossa nação precisa buscar ao Senhor quando ela não tem a noção de Deus Pai. O nosso Brasil tem muito mais uma noção de Deus Mãe do que de Deus Pai. E não é desfazer da figura materna, mas a figura materna traz muito mais o amor, o aconchego e o carinho. A gestação, o seio que amamenta. Quais são as figuras maternas? Quais são as figuras do pai? Sustento, força. Na regra geral, né, gente? Vamos partir para o princípio geral. Pai é o que educa, que corrige. E quando na religião se tem muito mais a figura da mãe do que a figura do pai, cadê o respeito? Cadê o respeito? Né? Muito mais uma teologia de Deus é amor. Esquece, Deus é justiça. Por isso que os homossexuais dos nossos dias, porque isso existiu sempre, né? Sodoma e Gomorra não foi ontem, não. Os homossexuais dos nossos dias fundamentam o seu comportamento no amor. Olha que palavra linda. É amor? Deus é amor? Nossa mãe nos ama? Aí quando você fala de Deus de correção, você está julgando, você está condenando? Não, não é condenação, nem julgamento. Mas é exortação. E não se pode mais exortar. Só tem que bajular. A mãe que bajula. A mãe que cuida. A mãe que faz os milagres. E tudo isso. Esquece que tem inferno. Esquece que tem julgamento. E isso é a noção de Deus Pai. E quando a nossa nação só fica com a noção de Deus Mãe, perde a noção de justiça. O Brasil precisa de um pai para educar, o ensinar,
e o salvar. Porque na teologia, quem salva é o Cristo. O Brasil precisa de Deus para assim sair do caos, a corrupção e a idolatria que tem nos afundado. Oremos.